Na última cena do filme Venom, vemos este personagem parando um ladrão, dizendo-lhe que na próxima vez que o vir assaltando alguém, ele comerá seu rosto, seus braços e suas pernas, apenas para depois mudar de ideia e comer sua cabeça ali mesmo. Essa atitude do Venom, em que ele faz o bem, ou seja, para os ladrões, mas através de métodos letais e até exagerados para a situação, são algumas das características que associamos aos chamados anti-heróis. No entanto, vale esclarecer que personagens que usam métodos extremos para alcançar o que veem como justiça são apenas um tipo de anti-herói. Ao longo dos anos, existiram outros tipos de anti-heróis que não se parecem nada com Punisher ou Venom. Na verdade, acredite ou não, Steven Universe, sim, aquele menino que tem o poder de curar através de sua saliva e que resolve conflitos através do entendimento e compreensão, também poderia ser considerado um anti-herói. Bem-vindo ao Go, o Monitor Geek, pequenas doses de cultura, vitamina geek para a mente. Hoje vamos falar sobre os 5 tipos de anti-heróis. A definição mais popular que se tem hoje em dia da palavra anti-herói é que se trata de um personagem que comete ações moralmente corretas, mas nem sempre pelas razões ou pelos métodos adequados. Seguindo o exemplo do início do vídeo, Venom é um personagem que busca reduzir os crimes, algo que é moralmente bom, mas faz isso primeiro para satisfazer sua necessidade pessoal de comer cérebros, não porque busca a justiça em si. Não só isso, mas o fato de matar alguém em uma situação que não justifica também não soa muito heróico. Esta é a definição e o tipo de exemplos que geralmente nos vem à mente quando falamos de anti-heróis. Porém, há exemplos mais antigos com características totalmente distintas desta. Na literatura, um anti-herói é um personagem que regularmente é o protagonista de sua história que carece de qualidades heróicas. Isso nos diz que a definição de anti-herói depende completamente da definição de herói. Porque até certo ponto o anti-herói é o que o herói não é. Mas afinal, o que é um herói? Um herói é um personagem que encarna as principais virtudes de uma sociedade. É por isso que, dependendo da época e do lugar onde nos encontramos, os heróis terão características diferentes. No Renascimento, por exemplo, considerava-se que os heróis eram pessoas que representavam a moral cristã e eram próximos a Deus, algo que hoje em dia realmente já não é relevante para ser um herói. Dom Quixote, por exemplo, é um exemplo de um anti-herói na literatura, pois era uma sátira dos bravos, fortes e invencíveis cavaleiros dos contos daqueles anos. Tendo dito isto, como são os heróis e os anti-heróis de hoje em dia? De acordo com a teoria do psicólogo Philip Zimbardo, que estudou o tema por décadas, hoje em dia poderíamos dizer que um herói tem 8 qualidades: inteligência, força, resiliência, altruísmo, bondade, carisma, deve ser confiável e ser inspirador. Tendo dito isso, nem todos os heróis têm as 8 características. Por exemplo, Batman em algumas versões não é a pessoa mais carismática do mundo, mas quanto mais qualidades heróicas um personagem tiver, mais se aproxima da nossa concepção social do que um herói deve ser. Se seguirmos essa linha do que um herói atualmente é, também podemos ter uma ideia do que um anti-herói atualmente deve ser. Existem 5 tipos de anti-herói. Nem todos têm nomes que são comumente aceitos. Então vou pegar seus nomes de algumas de suas características. O primeiro tipo é o anti-herói clássico. São personagens que desafiam nossa percepção do que um herói clássico deve ser. Digamos a nossa própria versão de Dom Quixote. Um personagem que faz o bem, mas se afasta do que comumente consideramos que um herói deve ser. Neste ponto, personagens como Steven Universe não começam suas histórias sendo particularmente fortes ou corajosos. Nem é um bom guerreiro, ele é um personagem que está mais em contato com seus sentimentos. E evita as batalhas quando pode. E seus poderes são especialmente defensivos. Não podemos negar que Steven é um herói pelas decisões que toma ou pelas ações que realiza, mas seu heroísmo se afasta da visão clássica que temos desses personagens. Neste ponto também temos Shinji de Evangelion, um personagem que tenta salvar pessoas e geralmente tenta agir bem, mas também tende a ter episódios de depressão e até mesmo é capaz de cometer atos bastante deploráveis. Sim, estou me referindo à cena do hospital com Asuka. O segundo tipo de anti-herói é o relutante, representado por personagens como Han Solo, que realmente não estão interessados em ser heróis e preferem se manter à margem das situações que não têm nada a ver com eles. No entanto, se esse tipo de personagem observa uma injustiça de perto e não há mais ninguém por perto, eles sentem a necessidade de intervir.
Isso também pode ser visto no personagem Dr. Manhattan, que em um ponto da história de Watchmen está disposto a ficar em Marte e simplesmente observar como o mundo se destrói até que a história de Laurie o convence a voltar para salvar o mundo. Esse tipo de personagem geralmente não tem problemas em matar se a situação exigir, pois sua moral não é tão restritiva quanto a de outros heróis. Digamos então que são personagens mais neutros que só farão atos heróicos se as circunstâncias os obrigarem, não porque realmente querem fazer isso. O terceiro tipo é o herói sem escrúpulos, o anti-herói clássico que todos geralmente imaginam. Às vezes se trata de personagens como Venom, Punisher ou Rorschach que têm uma visão um tanto distorcida do que é justiça e os métodos para alcançá-la. Punisher, por exemplo, não tem problemas em matar ladrões comuns, pois considera que não merecem viver, sem pensar nas condições que os levaram a roubar. Contudo, heróis sem escrúpulos não precisam ser sempre tão extremos. Também vemos personagens como o Dr. House, que salva e diagnostica pessoas, mas faz isso principalmente porque acha um desafio intelectual, não porque se importa com a pessoa em primeiro lugar. De fato, há momentos em que ele perde o interesse na vida de alguém apenas por já ter feito o diagnóstico. O quarto tipo de anti-heróis é o vilão heróico. São personagens que não têm nenhum problema em cometer atos repreensíveis, como roubar, matar ou enganar. Essas ações são comuns neles, mas às vezes se envolvem em situações que os fazem agir corretamente. Um exemplo claro desse tipo de anti-herói é o Capitão Jack Sparrow, mas também é visto em algumas versões de Harley Quinn, antes mais vilã. E se dedicava a roubar e assaltar, mas ocasionalmente também ajudava algumas pessoas em seu caminho. Se você prestar atenção até este ponto, fomos aumentando o grau de maldade nos personagens, já que começamos com personagens que fazem o bem, mas simplesmente não parecem heróis. E chegamos até vilões que ocasionalmente fazem o bem. Isso significa que o anti-herói número 5 é o mais sombrio de todos. De fato, tanto é assim que talvez nem possamos mais chamá-lo de anti-herói. O quinto tipo é o falso herói. É um personagem que basicamente é um vilão completo, mas é o protagonista de sua história, o que faz com que nós, como espectadores, criemos laços de empatia com ele, pois experimentamos a história através de seus pontos de vista, suas experiências, e muitas vezes chegamos a entender por que ele se comporta dessa maneira. Acho que o melhor exemplo desse tipo de personagem é o Walter White de Breaking Bad, pois apesar de inicialmente ser um bom pai, marido e um membro decente da sociedade, o poder aos poucos vai corrompendo-o até que ele acaba em um ponto muito diferente de onde começou. Heisenberg definitivamente é um vilão. Contudo, a série nos faz ter empatia por ele, o que é curioso em relação a esses personagens. As pessoas muitas vezes os romantizam e os colocam em um nível de anti-herói quando na verdade são apenas vilões que caem bem. E existe também o termo vilão simpático que nos fala precisamente deste tipo de personagens que são protagonistas, mas isso não os torna heróicos. No entanto, também é importante esclarecer que essas classificações de anti-heróis funcionam quando estamos analisando personagens fictícios, personagens que foram projetados para funcionar de uma maneira específica dentro de uma história. A realidade é muito mais complicada do que isso, já que todos nós somos pessoas cheias de nuances e contradições, virtudes e defeitos. Se você gostou deste vídeo, recomendo meu vídeo ensaio sobre o arquétipo dos heróis quebrados, com quadrinhos como The Dark Knight Returns e Old Man Logan. Garanto que vai gostar. Isso é tudo. Eu sou o Gó e continue vendo além do óbvio.